Eu não tenho nem, assim, não consigo nem contar quantas vezes isso já aconteceu comigo. E é por isso que eu sei que no seu plantão você já atribuiu uma função a um colega técnico ou já fez algum pedido, enfim, e o colega simplesmente fez que não era com ele, fez de conta que não estava nem ouvindo, ou simplesmente se negou a cumprir o que você estava pedindo. Mas daqui de onde eu tô, eu consigo, sem sombra de dúvidas, apontar para você o provável motivo disso estar acontecendo. Sabe por quê? Porque no meu dia a dia de plantão, nos mais de 150 mil horas de plantões que eu já dei, eu consegui realmente ali identificar o porquê que isso acontecia, fazer os ajustes, as correções necessárias para dar um match, para encaixar. Oi, donas! Aqui a gente conversa sobre ser enfermeira numa perspectiva que você nunca viu. Bom, primeira coisa, se o seu técnico ele não atende demandas que você solicita ou ele subjuga a sua autoridade, é porque ele não confia em você. É uma coisa que eu sempre converso com as nossas alunas. Se você percebe que a sua equipe ela não consegue agregar junto com você, ir ali junto de você, é porque certamente você ainda não conseguiu conquistar a sua própria equipe e, consequentemente, a sua equipe não confia em você. Entenda, quando eu estou falando de confiar, eu estou falando sobre a sua equipe ser capaz de ver com os próprios olhos os resultados que você entrega como enfermeira. E resultado, eu não estou dizendo em relação ela sabe passar uma sonda, ela faz as visitas. Não estou falando do arroz com feijão, do óbvio, do essencial, do mínimo necessário para você assumir um plantão. Eu estou falando de você ser aquele profissional que realmente, no momento de necessidade, ou seja, para intermediar um conflito, quando um acompanhante está ali descontrolado, às vezes trazendo uma série de demandas para o seu colega técnico, ou às vezes diante de uma intercorrência, você consegue trazer a situação para você, assumir as rédeas, o comando e mostrar como você é relevante enquanto profissional. Aí está a grande oportunidade, o que eu chamo de pulo do gato. A gente aqui, entre os nossos alunos e aqui dentro da empresa mesmo, a gente fala muito que bom, todo mundo é bom. É muito importante sabermos mostrar quanto somos bons profissionais na hora do difícil, na hora do complicado. Porque assim, marido bom, na hora que tá tudo bom, todo mundo sabe ser. Namorado bom, na hora que tá tudo bom, tá tudo maravilhoso, gente, isso é fichinha, pelo amor de Deus. Profissional bom, na hora que o plantão tá redondo, é tranquilo, é suave. Agora mostra que você é um profissional bom, competente, diferenciado, na hora que o paciente para no andar, na hora que o paciente chega num PS, fazendo baixo débito cardíaco, palidez cutânea, vomitando, que é aquele sacode, e aí você vai lá e consegue atribuir funções para sua equipe, consegue ir realmente direcionando a intercorrência e dando dinamismo ali, mostrando que você tá ali realmente como uma figura, um parceiro e muito mais que isso, um elemento assim indispensável, relevante, essencial dentro do time. Aí, seus colegas técnicos e toda a equipe já vai te olhar com outros olhos. Fato. Esse é o grande X da questão. E essa relevância, a gente não vira uma chave e simplesmente acontece. Ela é construída com base nos resultados que você, profissional, entrega no cotidiano. Por isso que se diz que respeito é espaço conquistado. Não é uma imposição, não é você ser um enfermeiro e conseguir se impor. Não é, cara, não é. É conquista. Respeito é espaço conquistado. E esse respeito, para construir essa confiança, é algo que a gente faz com base no cotidiano, nas experiências, no dia a dia. Eu vou só contar uma história para vocês que aconteceu recentemente, um dos meus últimos plantões. Eu estava como enfermeira administrativa. É uma função que a gente tem lá no SAMU, que basicamente é responsável por resolver questões diversas dentro do plantão, né? E aí a enfermeira da sala de regulação, que é uma enfermeira que normalmente ela tá dentro da intervenção, ela tá saindo nas ambulâncias, ela não tá lá na sala de regulação, ela me procurou bem aflita, né? Pati, tem uma médica que tá aí no telefone, ligou lá pra central de regulação e ela disse que quer o meu nome completo porque ela teve um problema com a equipe que foi até lá, ao hospital dela,
deixar um paciente. Ela disse que está na delegacia fazendo um BO e ela quer o nome completo da equipe e o meu nome completo. Ela falou, eu faço o quê? Falei, tá, vamos lá. Nós temos basicamente 2 grandes encaminhamentos para fazer. O primeiro é resolver com a colega médica. Quando a gente diz resolver com a colega médica, a gente está falando sobre acolher essa colega com a demanda que ela está trazendo e intermediar o conflito que se causou, digamos assim, conflito que se formou entre a colega médica e uma equipe do SAMU. Então, você como enfermeiro está ali intermediando, diminuindo as diferenças, amenizando o problema, nunca com a postura de tá, tudo bem, senhora, pode fazer o BO, tá? Quer o RG também? Nunca com desdém ou com uma postura reativa, e sim sempre buscando amenizar um pouco mais a situação, acolher a demanda, respira, para que você não seja ali um componente a mais, digamos assim, gasolina para aquela fogueira. E a gente tem do outro lado a equipe que esteve envolvida no incidente, né, na situação. E aí essa equipe aqui a gente tem que chamar para conversar. E foi o que a gente fez. Chama a equipe que está num PA descentralizado, né? Chama a equipe para aqui para base que a gente vai sentar para conversar. E aí, nessa conversa, a primeira coisa que eu pedi foi para a pessoa falar o que aconteceu na equipe, o técnico e o condutor. Olha que aconteceu isso, e dessa forma, e não teve nada, e lá. Eu falei, tá, mas ó, deixa eu te falar uma coisa. Acolhendo, mais uma vez, eu conheço a sua postura. Eu sei que você é esquentadinha. Aconteceu, ela, mulher, você sabe que eu não tenho muita paciência, né? E aí, qual que é a minha função ali enquanto enfermeira? É dizer, olha, pois então eu vou mandar aqui a não conformidade para coordenação, pois então você, se vire para resolver o seu BO, porque agora eu tô com essa colega médica descompensada aqui e eu vou passar seu nome para ela? Não. Eu tô ali para dizer, olha, quando você age dessa forma, de uma maneira mais reativa, de uma maneira mais tempestuosa, você acaba gerando para você mesmo um baita de um problema. Porque e agora? São 8 horas da noite, você ainda tem mais 11 horas de plantão. E tudo que acontecer de ocorrência ali, naquela área que você está cobrindo, você vai precisar levar para esse hospital que a colega médica está lá de plantão. Então, olha a situação que se cria, porque a gente simplesmente não conseguiu conduzir de uma maneira tranquila e amistosa. Se você está vendo que você está perdendo o controle da situação, se afasta um pouco mais, pede ao colega condutor para assumir a frente, fazer a comunicação, ou ainda pede para que um outro colega médico venha receber o paciente, se for possível. Porque a todo custo você está evitando ali que aquela situação se transforme em algo maior. O que eu estava fazendo ali naquele momento? Eu estava tentando evitar problemas futuros, porque aquele já era o 3º episódio que essa colega técnica tinha com a mesma colega médica. Por isso que ela falou que ia fazer BO, que ia na delegacia e aquela coisa toda, porque já era uma 3ª situação que se formava. Então, naquele momento, como enfermeira, eu estava acolhendo a situação e apontando para soluções. Num outro momento, tenta fazer dessa outra forma. Por quê? Porque ela é sua colega de trabalho. Ah, mas ela é muito complicada, porque ela é muito pitizenta. Cara, aqui a gente não tem que estar buscando corrigir os nossos iguais, os nossos pares. A gente tem que assumir uma postura que permita o melhor funcionamento possível dentro do plantão. E isso eu digo não apenas, como eu disse para ela, mas eu digo para você também, porque às vezes a gente fica com aquela mosquinha aqui, né, com aquela muriçoca aqui no ouvido dizendo assim, diga para ela, aponte para ela que ela errou, que ela fez isso, que ela fez aquilo. O que a gente pode fazer é acolher e, no intuito de fazer essa acolhida, trazer uma perspectiva nova de como pode ser valioso assumir um comportamento diferente. Nesse momento, assumindo essa postura, eu estou mostrando à minha colega técnica que eu estou ali por ela, que eu não estou ali simplesmente para assinar a não conformidade, preencher lá a não conformidade. Não, eu estou me colocando como uma líder, como alguém que acolhe, como alguém que protege, como alguém que constrói, como alguém que ampara. Essa é uma excelente oportunidade de você ser vista como um profissional
respeitado pela sua equipe. Porque ali, na hora que arrocha, na hora que fica difícil, na hora da dificuldade, você entrega uma postura que de fato diferencia a resolução dos conflitos, dos problemas. Aí eu pergunto, diante de uma situação como essa que aconteceu no plantão, vocês acham que essa minha colega técnica, ela vai passar a me respeitar mais ou menos pela postura que eu assumi? Vocês acham que a partir do momento que isso acontece e ela vai conversar com uma outra colega, ela vai conversar apontando o dedo para mim como sendo a colega enfermeira que chamou ela, deu um cagaço e depois assinou uma não conformidade, ou como uma colega enfermeira que conversou, acolheu, apontou para uma outra perspectiva, trouxe o aspecto da colaboração? Vocês acham que isso aumenta ou diminui o seu nível de confiabilidade e, consequentemente, de respeito diante da equipe? Compreendem? Não se trata de uma imposição, não se trata de você ser o profissional que está ali se colocando numa condição superior aos demais, e sim de você realmente assumir uma postura que gera valor. Assumir uma postura que gera relevância, que demonstra que você é um profissional relevante para aquele ecossistema de cuidados. Aproveito e já peço aqui para você que use os comentários aqui embaixo para compartilhar alguma situação que você tenha vivido, que diga respeito a uma situação ali de conflito, ou que você pediu para o técnico fazer alguma coisa, que eu prometo que eu vou me debruçar, entender a situação e elaborar uma resposta bem bacana para vocês, pensando em como é que eu resolveria a situação. Combinado? Aproveita e já deixa aqui no vídeo o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana vai ter um conteúdo super legal aqui pra gente conversar, que diga respeito à nossa atuação como enfermeiros, mas muito mais do que isso, a nossa vida, a nossa caminhada enquanto enfermeiras.